Muito boa tarde, estamos de volta, Mundial, e você chegando mais uma vez para te fazer companhia, para trazer um tema importante para que a gente possa conversar, refletir. E para isso eu estou recebendo aqui ela, né, a Raquel Assetti. Bem-vinda, Raquel. Eu que agradeço. Felicidade em ter você aqui. Nossa, a felicidade é toda minha, Samira. Sou fã do teu programa, que honra estar aqui. Que honra te receber aqui, viu? A Raquel, gente, ela é jornalista, ela é editora, ela é mãe, ela é escritora desse livro incrível que está aqui na mesa comigo, Ressignificando Perdas, que é um trabalho que veio também de um perfil do Instagram que cresceu e gerou todo um conteúdo para livro, né? Exatamente. Raquel, a gente vai falar disso, fiquem aí atentos, porque é muito importante o tema que a gente vai falar aí hoje, porque ressignificar perdas vai além das nossas imaginações. A verdade é essa, né? Você pode nos acompanhar em 95,7 FM, 660 AM e, claro, né, pelo aplicativo, pelo site Vibe Mundial FM, e lá é facinho. Clica no assistir ao vivo, você vai direto para o nosso YouTube, tá bem prático e você pode nos acompanhar ao vivo aqui, agora na Vibe Mundial. Raquelzinha, vamos lá. Eu quero entender, né, quero que você até explique para os ouvintes o que é para você não é um livro apenas, não é um perfil, é um movimento, né? Ressignificando vidas. Explica pra gente. Perfeito, Samira. Ressignificando Perdas acabou se tornando um propósito de vida, né? Uma missão que surgiu no momento da minha maior dor profunda, né? A gente estava até, inclusive, conversando um pouquinho antes. O que gera uma transformação na gente? Ou é pelo amor ou é pela dor. A maioria das vezes é pela dor. No meu caso, foi pela maior dor que eu já experimentei nessa experiência temporariamente humana, que foi perder a minha mãe e a minha avó pelo Covid, com menos de 15 dias de diferença entre uma perda e outra, em 2020. Né? A partir dessas perdas, eu comecei realmente a viver o processo do luto, que era algo assim, né? A gente fala de morte, as pessoas batem na madeira, talvez eu era uma dessas pessoas, né, que colocava ali a morte escondida, achando que ela nunca chegaria na minha vida, mas infelizmente ela chegou, como chega na maioria das pessoas, né? Ninguém sai ileso do luto nessa vida, seja por um relacionamento. As pessoas também têm essa referência que o luto é só por morte, e né, não, Samira? né? E não necessariamente. O luto, ele é a quebra de um vínculo significativo. Então, com certeza, o luto pela morte é um dos mais difíceis, né, de você ressignificar e transmutar, mas você vai enfrentar lutos na sua vida, ou pela perda de alguém que você ama, ou pelo término de um relacionamento, término de um trabalho, uma mudança de cidade, de estado, país, uma aposentadoria. São lutos, né? São lutos, são finais de ciclo, são rompimentos de vínculos significativos. Então, tudo isso é um luto. E, basicamente, o que eu vivi foi tudo isso de uma vez, Samira, assim. Basicamente foi isso. Por quê? Né? Foi além do falecimento? Exatamente. Teve outras situações? Tudo junto? Tudo junto. Então, eu perdi a minha mãe e a minha avó pelo Covid. Eu morava no Rio Grande do Sul, na época, apesar de morar aqui em São Paulo a vida toda. Eu trabalhava lá e morava lá. E gostava muito de morar lá. Eu virei uma gaúcha, assim, de coração. Gosto muito do Rio Grande do Sul. E lá eu tinha também um relacionamento de 4 anos. Eu tinha um trabalho que eu gostava. Só que quando a gente vive o luto, eu sempre falo, o luto, ele desconstrói relações superficiais. Apenas o que é verdadeiro permanece, né? Uau! Então, é uma frase muito minha, é um mantra e forte. Então, assim, só repetindo, o luto, ele vai desconstruir relações superficiais na sua vida. Apenas o que for verdadeiro permanece. Por que isso, né, Samira? Porque quando a gente vive o luto, as pessoas não sabem lidar com a dor. E assim, as relações humanas, elas são tão complexas, não é à toa que eu te contei que eu tô fazendo psicologia agora, Sim. né? Depois eu chego lá. Mas justamente para me aprofundar um pouco nesse movimento de entender a complexidade, a subjetividade das relações. Porque eu sempre fui uma pessoa rodeada de amigos, né? E naquele momento, assim, uma semana que eu tive as minhas perdas, todo mundo me dava meus sentimentos. Passou 15 dias,
você ainda tá assim? Você ainda... Como assim, né? O mundo, ele não para acolher a sua dor. Ele exige de você um movimento muito rápido. E não é assim com o luto. O luto, ele precisa de tempo. Ele é um processo, né? É um vínculo de uma vida inteira. Então, os enlutados muitas vezes acham que estou enlouquecendo, as pessoas se afastaram de mim. E é um movimento natural, né? Por isso que eu comecei a estudar muito sobre o luto. E aí, voltando à minha história, eu tive o rompimento desse relacionamento, né? Então, eu levei um fora. Poucos meses depois que a minha mãe e minha avó tinham partido, eu fiquei sozinha lá no Rio Grande do Sul e falei, não, preciso voltar para São Paulo, e voltei para ressignificar minha vida, né? Aí você saiu do emprego. Pedi demissão do emprego, né? Eu vivi muitos momentos assim de positividade tóxica, de abraçar e falar, vamos, bola para frente, ela tá num lugar. Aí a gente escuta palavras assim, ela está num lugar melhor, ela descansou. Gente, como assim? Ela tinha 57 anos, não tinha nenhuma doença. Como assim minha mãe descansou? Ela não estava cansada. Então, tudo isso, assim, são machuca. Frases de efeitos, né? Que as pessoas criam. Sim. E a gente tem que comprar. Porque a sociedade quer que você compre. Exatamente. Mas o luto, ele é muito cultural, né, Samira? Essa cultura desse momento que prega essa felicidade, né? Então, ser feliz o tempo todo, redes sociais, essa imposição da felicidade nunca foi tão forte através das redes sociais. Aí você vem e abre uma página chamada Ressignificando Perdas. A princípio, o título ok. Quando você entra, tá lá falando de luto. Sim, sim. Não é? E de uma forma profunda e muito clara do que o luto é. Porque você estava sentindo. Exatamente. Você colocava lá exatamente o que você estava sentindo. E como que você começou a entender esse ressignificado deste luto, porque eu nem vou falar agora só de perdas, deste luto mesmo, porque todos nós passamos por isso. Sim. E você diz, muitos vivenciam esse momento naquele momento mesmo. Sim. E vão para o fundo do poço e renascem das cinzas. E outros se anestesiam. Sim. Por um longo período. E quando você começou a refletir a respeito do luto, quais foram as grandes descobertas que você teve? Muitas. Eu sempre falo que o luto, ele me transformou como ser humano, até a minha vida profissional e tudo que eu faço hoje é baseado em acolhimento, né? Que eu descobri nessa minha jornada, né, Samira? Que existe uma invalidação muito grande desses sentimentos a partir do que a gente falou, dessa cultura da felicidade. A página Ressignificando Perdas, ela nasceu de um momento em que eu não conseguia falar, eu não tinha espaço para falar nessa sociedade. Eu comecei a publicar nas minhas redes sociais, Samira. Uhum. E eu comecei a perder um monte de seguidor. Eu falei, gente, eu vou ficar sem amigos, né? Aí você dá tchau. Dá tchau. Mas assim, tchau. As pessoas em geral, elas não conseguem se conectar. Na verdade, porque elas não querem se conectar com a nossa própria finitude, né? As pessoas não querem imaginar que essa é uma certeza. É a única certeza que nós temos. E as pessoas fogem do assunto luto, morte, enfim, fogem de uma forma muito forte. Então, o que eu fiz? Eu decidi criar uma página para escrever sobre o que eu sentia, para validar os meus sentimentos, e a partir disso muitas pessoas se conectaram. Então, foi um movimento de cura e ressignificação para mim, né? Porque para mim e para elas. Ou seja, ninguém tá maluco. É um processo natural. No começo, as frases e tudo que eu escrevi era muito dos meus sentimentos. Mas a partir disso, eu fiz um curso de formação em psicologia do luto no processo de escrita desse livro. Então, estudei profundamente o luto, todas as nuances do luto, quais são as teorias atuais do luto, porque ainda existem informações propagadas errôneas que prejudicam e causam mais danos aos enlutados do que ajudam. Então, é muito importante para o enlutado absorver informações que realmente sejam relevantes, especialistas na área do luto, até muitos psicólogos falando sobre fases do luto, da doutora Elizabeth Kubler-Ross, que já é uma teoria que foi derrubada por novas teorias, porque fala que o luto tem fases, né, Samira? E o luto não tem fases, não existe, não. Essa teoria, ela foi criada pela doutora Elizabeth Kubler-Ross, que era uma psiquiatra suíça,
E ela estudava o comportamento das pessoas que estavam em cuidados paliativos. Então, você recebe um diagnóstico terminal, você tem todo um desencadeamento. Imagina você lidar com a sua própria finitude. São sentimentos e emoções totalmente diferentes de ligação, de rompimento de vínculo. Então, ela estruturou o comportamento desses pacientes em fases, da negação, da barganha, e essas fases são difundidas hoje no luto de uma forma errônea, porque o vínculo, ele é individual, o amor é único. Então, ele não segue uma linearidade, isso gera uma ansiedade para o enlutado, né? Será que eu estou na fase da depressão? Será que eu vou chegar na aceitação? E não, hoje existem teorias que abraçam muito mais essa dimensão complexa do luto, como as tarefas do luto do Bowlby, a teoria do apego do Bowlby, as tarefas do luto do Worder, e tem também o processo dual do luto. A gente fala muito que é uma montanha russa, né, Samira? Porque a gente caminha num processo de ondas, né? Você está subindo, você está caminhando pela restauração, e aí você tem um momento que você se recorda da pessoa, uma música, um cheiro, você vai lá em questões, às vezes, de segundos. Você está sorrindo e você chora. Isso é muito natural. É o processo de restauração e reestruturação, né? Porque o luto, ele é um processo que você vai adaptar na sua vida. Por isso que o meu lema não é sobre superar, é sobre ressignificar. Não existe superação para a dor mais profunda que a gente vai viver nessa experiência, né? A dor, ela é amenizada com o passar do tempo, mas ela não é esquecida. O luto, ele tem um período que ele é mais forte, vamos dizer Sim. assim, né? Mas quando a gente lida com as perdas e a gente ressignifica, qual que é o recado que você deixa para as pessoas? Se transforme, mas também se olhe com muito carinho. Qual que é o caminho? Qual que foi a lição que você tirou? Eu acho que o luto, ele te convoca para o autoconhecimento, né, Samira? Porque tem muitas coisas que a gente deixa debaixo do tapete na vida, né? A gente vai jogando. E muitos falam, nossa, o luto é uma patologia? Não, o luto é uma reação natural à perda. O que eu aprendi muito com o luto foi me conhecer. Conhecer e principalmente me permitir. Eu acho que o que mudou a chave no meu processo foi aceitar a complexidade dele e não me cobrar, porque o enlutado, ele, além dele sofrer com a sociedade que cobra, ele se cobra. Ele fala, não, eu não posso estar assim. Ou até espiritualmente a gente escuta coisas do tipo, se você chorar, você está atrapalhando a evolução espiritual. Ouvimos mesmo. Sim, esconde fotos, não é bom ter fotos. Gente, isso tudo não faz sentido nenhum. A pessoa já está em outro plano, para quem estuda espiritualidade, nós somos humanos, até o próprio Chico Xavier fala muito disso. Não é porque você está sofrendo, você não está atrapalhando em nada a evolução. Você é humano, faz parte do seu processo sofrer, o chorar, o se permitir, o se acolher. Então, eu me cobrava muito, né, Samira? Eu falava, não, eu não posso, minha mãe não quer me ver assim. Quebra tudo isso. Eu tô Porque triste. aqui dentro tá doendo. Tá doendo. Né? E você precisa pôr para fora. Você vai enganar quem? Você vai enganar a si mesmo. Então, se eu tenho um momento difícil, eu paro, eu choro, eu entro no meu casulo, né? Eu falo muito das borboletas. E o luto, eu faço muito essa referência, né? A gente tá vivendo uma metamorfose, né? A partir do momento que você perde alguém, você vira uma lagarta, se rasteja, você precisa do período de casulo, que é esse período de autoconhecimento, de se permitir, para você fortalecer as suas asas e voar novamente. Sim, você vai voar novamente. Enfim, dói, sempre vai doer, né? Eu gosto muito de uma analogia, Samira, que é da bola na caixa, né? É uma analogia de uma americana, uma psiquiatra americana que foi super difundida, e essas analogias são legais porque você consegue visualizar muito, né? Que nem você falou, a dor vai passar? Não, a dor não passa. O que acontece? A gente vai ajeitando a dor. Imaginem vocês uma caixa de madeira, assim, uma caixona com uma bola gigante. Quando você está vivendo luto agudo, você acabou de perder alguém, você tem uma caixa, dentro dessa caixa tem um botãozinho da dor ali. Ela tá ali colada na caixa, uma caixa grande, uma bola gigante, imagine isso. Quando você está no luto agudo, a bola é tão grande que ela tá ali, batendo na dor todos os dias. Você é a dor. Com o passar do tempo, a sua bola, com as tuas próprias experiências, com tudo que você vai aprendendo no luto, a sua bola vai diminuindo. E ela vai quicando na caixa, né? Você vai lá, pum,
vai ter uma hora que vai bater na dor, vai doer do mesmo jeito, só que ela vai bater com menos frequência e com menos intensidade. Às vezes ela bate de leve e volta. Então é muito esse movimento, né? Até a gente partir do momento que a gente não é a dor. Nós teremos a dor. Você parte do eu tenho a dor, né? Eu sou a dor. Você não é mais a dor em si, você tem essa dor. E aí você vai ajeitando essa bola, sabe? E vai batendo menos vezes no botão da dor na caixa. Porque ressignificou. Porque é um processo. Na verdade, eu gosto de falar... Por isso que a borboleta tá na capa. Eu gosto de falar ressignificando no gerúndio, né? Porque eu não sei se tem uma linha de chegada, sabe? Sim. Pra que eu vou me cobrar uma linha de chegada? Eu acho que enquanto eu viver, enquanto eu tiver um Natal, a ausência, o banco vazio, vai estar sempre ali. Porque há amor. Amor. O luto é o preço que pagamos por amar. É isso. E sempre vai ter essa lembrança, esse momento, aniversário, Natal, Ano Novo, o cheiro da comida, o cheiro do café. São várias situações, fiquei arrepiada, várias situações do dia a dia que nos conectam a essa dor pelo amor. Pelo amor. Pelo amor. E a intensidade da dor é proporcional ao amor vivido, né? Com então, certeza. É muito isso. Com certeza. Me fala do livro. Esse livro lançado há muito pouco tempo, já estamos numa segunda edição? Exatamente, Samira. Eu, assim, escritora iniciante, né? Eu sempre falei pra Samira, eu ficava por detrás dos bastidores do livro, né? Sempre editando livros de autores de sucesso, nunca imaginei que a partir da minha própria dor eu ia publicar o meu livro. Tem a borboleta na capa. Sim. E eu uso mesmo reflexões e práticas para sobreviver à metamorfose do luto. Então, nesse livro, Samira, eu conto a minha história, né? O meu luto, como foram as minhas perdas, tanto da minha avó quanto da minha mãe, do relacionamento, da cidade que eu gostava, da minha mudança para São Paulo. Eu conto um pouquinho, eu fiz uma atualização, né? Então, esse é o capítulo Como as Luzes se Apagaram Dentro de Mim. Depois eu faço um capítulo de reflexões, tudo que eu aprendi com o luto, que eu te falei, né? Que as relações, o luto reorganiza a nossa lista de contatos, a gente tem que se conhecer melhor. Então, tudo que eu fui aprendendo na minha jornada, eu coloquei nesse capítulo. O luto é uma luta, que eu até faço assim, é uma luta. A espiritualidade, quanto me conectar com a espiritualidade me ajudou, meditação, mantras, né, afirmação, palavras positivas, né, afirmações de autocompaixão consigo. Então, eu atualizei esse capítulo também com um capítulo de mantras. A primeira edição não tinha esse capítulo de mantras. De mantras? Eu incluí os mantras. Tá ampliada, então. Tá ampliada. E tem também uma meditação que eu gravei, tem 15 minutos de meditação, que eu sempre me conecto com a minha mãe. Então, esse capítulo de mantras é novo, né? E tem uns textos novos também. E o legal também, Samira, é que ele tem exercícios. Então, ele tem práticas, coisas que eu aprendi mesmo, né? Como o potinho das boas recordações. Então, eu sempre falo que o enlutado, ele tem um desafio. Os próprios teóricos do luto, Samira, eles nos falam que nós precisamos nos adaptar a novas configurações de vínculo. Não é sobre deixar a pessoa esquecer quem amamos. Nunca esqueceremos. Jamais. É sobre incluir essa pessoa na sua vida de outras formas. Honrar a memória dela. Então, a minha mãe vive comigo todos os dias, ao colarzinho dela. Não tem essa de não ter a foto. Enquanto eu viver, ela viverá. Ela vive em mim. Ela vive nas minhas atitudes. Ela vive no que eu levo para o mundo. E eu falo isso para os enlutados. Vocês precisam adaptar a novas configurações de vínculo com quem amamos. Que, infelizmente, não contempla mais a presença física. Mas que vive dentro da gente, né? Vive dentro da gente, a gente também tem que prestar atenção, porque há pessoas que simplesmente deletam a pessoa da vida, como se falar no nome de uma pessoa que não está mais aqui fosse causar uma dor tão profunda que ela prefere não verbalizar. Sim. E isso também fica preso nela. Exatamente. E pode gerar outras questões, inclusive físicas. Exatamente. Não é? Antes da gente terminar, você disse que queria dar uma mensagem que Uau. está no livro para os ouvintes, né? Gente, é um livro super prático para ler, super gostoso de ler, já está numa segunda edição, com a vantagem de estar mais ampla. Como em pouco tempo a gente vai colocando mais coisas, né, no trabalho da gente. E colabora muito para o nosso ressignificar, né, as perdas da nossa vida, porque um momento chega. Sim. Às vezes você passa
30, 40, 50 anos sem sentir. E o dia que for sentir, aquilo vai doer tanto, e você aprende a ressignificar de uma forma muito natural e amorosa consigo mesma. Exatamente, né? Samira. Ressignificar é isso. É inclusive o que eu vou falar aqui no trecho do livro que eu escrevi. Ressignificar uma perda é viver uma grande e intensa metamorfose. Gosto muito das borboletas. Elas me fazem lembrar de que tudo na vida se transforma. O casulo é a fase das mudanças, que sempre serão muito difíceis e desafiadoras. Mas a transformação em borboleta é a prova de que lutar e persistir valem a pena. Não podemos esquecer que o luto é uma luta diária e você está sofrendo a metamorfose, que significa transformação. Você nunca mais será a mesma pessoa que foi antes da perda. Isso não significa que vai ser pior, apenas diferente. Nós, seres humanos, diferentemente dos animais, nós somos responsáveis pela metamorfose em nós. Assim como as borboletas precisam construir o casulo, nós também precisamos. E nesse casulo, iremos reavaliar as nossas próprias limitações até o momento propício de revelar a mudança para o mundo. O tempo pode ser nosso amigo dentro desse processo. A transformação só irá acontecer dentro de nós se agirmos. O luto exige coragem e movimento. Viva a sua metamorfose da melhor maneira possível, se entregando a ela e ao processo que está vivendo. Basta sentir, se permitir e não se ferir. É sobre isso. É um capítulo aqui, é um trechinho da reflexão do capítulo Luto é uma Luta. É sobre isso, e a gente começar a refletir de uma forma muito mais amorosa com a gente, né? Exatamente. Os ocorridos da vida. Tudo Raquel? é aprendizado, né, Samira? Inclusive as pessoas falam, mas eu vou aprender alguma coisa com o luto? Sim, com certeza. Para mim foi o maior aprendizado na vida. E a gente tem 2 caminhos quando a gente enfrenta um luto, né, Samira? O primeiro, nos tornarmos pessoas eternamente melancólicas e tristes, ou nos tornarmos pessoas mais amáveis, mais compassivas e mais gentis com o mundo. E eu acho que é isso que o mundo precisa hoje, né? Eu estava no metrô agora, assim, uma coisa que eu fiquei assustada. Uma senhora pedindo... enfim, ela estava desesperada pedindo comida. Eu tinha um saquinho de amêndoas e R$2. Eu fui a única no vagão. Não é porque é a Raquel, mas eu fiquei desesperada da situação daquela senhora pedindo. E ela era invisível perante aos olhos das pessoas. E o enlutado é a mesma coisa. Muitas vezes a gente se torna invisível porque as pessoas não querem se conectar com a nossa dor. Mas você precisa agir. Você, ninguém vai te salvar do luto. Só você pode se salvar. E o meu livro é um grande passo aí para esse processo de ressignificação. Um fortalecimento para a alma. Sem dúvida. Não é? Obrigada, Raquel. Passa muito rápido. Passa muito né? rápido. O livro tá no e-commerce, nós achamos nas livrarias. Sim, a Editora Alfabeto tem que agradecer, que investiu no projeto, investiu na 2ª edição. Meu diretor Edmilson, Neide, tem no site da Editora Alfabeto, tem no meu site, que é o www.ressignificandoperdas.com.br. Quem compra pelo meu site, eu faço uma dedicatória bem especial e faço um envio de reiki para o nome do comprador, porque eu acho que a gente fica com a energia tão baixa, né? Então, adquira pelo site e siga o meu perfil, Ressignificando Perdas, @Ressignificando Perdas. Todos os dias eu posto uma mensagem, um Reels, lives, enfim, tem muito conteúdo lá. Obrigada, Raquel. Obrigada a você, Samira. Sucesso para você. Decoraram o nome, gente? Ressignificando Perdas. É só buscar nas redes sociais, no site, por ali, pela Editora Alfabeto. Um beijo para Edmilson, para Neide, para toda a equipe. Está aí à disposição em todas as livrarias. Obrigada mais uma vez, obrigada a todos. Mundial e você vai ficando por aqui. Eu volto daqui a pouquinho, tem Jornal da Boa Notícia. Um grande beijo e até lá.